Um clube que acabou de ser campeão e, mesmo assim, virou um verdadeiro canteiro de obras. Outro que sofreu a pior derrota da era do seu treinador mais vitorioso e viu a crise estourar fora de campo. E um jovem talento brasileiro que está prestes a trocar o Brasil pela Premier League em uma negociação milionária. No vídeo de hoje, o Radar da Bola analisa os bastidores do Corinthians no mercado da bola, a goleada histórica sofrida pelo Palmeiras e a possível saída de Rayan do Vasco. Análise fria, sem paixão e sem clubismo. Pouco mais de um mês depois de conquistar a Copa do Brasil sobre o Vasco, no Maracanã, o Corinthians vive um cenário completamente diferente do que se imaginava logo após o título. O clube passou por mudanças profundas nos bastidores, começando pela troca no comando do departamento de futebol, com Marcelo Paes assumindo o lugar de Fabinho Soldado. Além disso, o fim do transfer ban abriu caminho para uma série de negociações desde dezembro de 2025. Até agora, o Corinthians anunciou oficialmente apenas 2 contratações: o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Matheus Pereira. Outros 3 reforços já estão apalavrados, como o lateral direito uruguaio Pedro Milans, o atacante Caio César e o goleiro João Ricardo, que só deve se apresentar em março por conta de recuperação cirúrgica. Além disso, Pedro Raul, que estava emprestado ao Ceará, foi reintegrado ao elenco. Mesmo assim, Dorival Júnior quer mais. O treinador entende que o elenco ainda é curto e pede pelo menos um lateral esquerdo, um volante e mais um atacante. Desde o ano passado, Dorival deixa claro que o Corinthians precisa de mais opções para disputar a temporada com regularidade. O problema é que o clube não tem dinheiro. Por isso, a prioridade são empréstimos e jogadores livres no mercado. O ponto central é que o título da Copa do Brasil acabou mascarando limitações do elenco. O Corinthians foi campeão, mas nunca teve um grupo considerado profundo. Agora, com saídas importantes, contratos não renovados e empréstimos, o time entra em 2026 em um processo claro de reconstrução. Se não acertar nessas próximas contratações, o risco é repetir um roteiro comum no futebol brasileiro: campeão em um ano, instável no seguinte. E o clássico contra o Santos chega exatamente nesse contexto de incerteza. Enquanto no Corinthians a mudança é planejada, no Palmeiras a crise explodiu de forma inesperada. A goleada por 4-0 sofrida para o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista foi a pior derrota da era Abel Ferreira e a mais elástica do clube em quase 11 anos. Horas depois, os muros da sede social do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados com críticas duras ao técnico, à presidente Leila Pereira e ao elenco. É importante deixar algo claro: pichação é crime, não protesto. Os responsáveis foram identificados e presos como manda a lei. Mas, ao mesmo tempo, o incômodo da torcida tem raiz esportiva. O Palmeiras vinha vencendo no Paulistão, mas sem convencer. Contra o Novo Horizontino, todos os erros apareceram de uma vez. Falhas defensivas graves, meio-campo desorganizado e um time sem reação. A questão não é se Abel Ferreira acabou. Ele segue sendo o treinador mais vencedor da história recente do clube. A pergunta real é se o ciclo precisa de ajustes profundos. O elenco envelheceu em alguns setores, perdeu intensidade e sofre quando precisa se reinventar. A derrota não apaga o trabalho, mas acende um alerta sério para 2026. Se a diretoria não agir com inteligência, o desgaste pode crescer rapidamente. E enquanto alguns clubes lidam com crises internas, outros enfrentam um dilema clássico do futebol brasileiro: segurar uma joia ou aceitar a realidade financeira. O Vasco está muito perto de vender Rayan. A negociação com o Bournemouth está em estágio avançado e gira em torno de 35 milhões de euros. O clube carioca detém 70% dos direitos econômicos e quer garantir pelo menos 25 milhões líquidos. Rayan chegou a pedir para não atuar no clássico contra o Flamengo por conta da negociação. O Vasco tentou segurá-lo, conversou, apresentou o projeto e fez o possível. Mas o jogador já estava convencido. A proposta do clube inglês inclui contrato de 5 anos, salário muito superior, e a vitrine da Premier League, algo que pesa não só para o atleta, mas também para sua família. Do lado vascaíno, a venda é praticamente inevitável. O dinheiro é necessário, mas o risco esportivo existe. Rayan vinha sendo decisivo, querido pela torcida, e poderia render ainda mais se fosse negociado na janela do meio do ano. No futebol brasileiro, porém, raramente o clube vence esse jogo. O mercado não para. Campeões se reinventam, gigantes entram em alerta e jovens talentos partem cedo. Esse é o futebol brasileiro real, longe do discurso e perto dos bastidores. Se você quer seguir acompanhando análises diretas, sem clubismo, se inscreve no Radar da Bola. Até terça.